Olá, querido irmão, querida irmã. Mais uma vez é com muito carinho que estou aqui com vocês, com o coração radiante de alegria pela oportunidade de podermos estar juntos para estudar o Evangelho de Jesus, para reviver os ensinamentos do Cristo em nossas vidas. O meu muito obrigado por cada um de vocês me permitir estar aqui nessa noite para juntos podermos estudar o Evangelho do Cristo, podermos ir nos ajudando a ser um pouquinho melhor, a ser gotinhas de luz nessa imensidão desse universo. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco todos os dias. Mais uma vez, gratidão por esse momento. O estudo de hoje é um estudo de um capítulo um pouco diferente, um capítulo que traz alguns ensinamentos do Mestre Jesus, mas que precisam ser muito bem lidos e interpretados e entendidos à luz da doutrina cristã, à luz do Cristo Jesus. O capítulo 23 de Evangelho segundo o Espiritismo traz a estranha moral. A estranha moral são passagens do Cristo que muitas das vezes, se entendidas literalmente, destoam do costume e dos ensinamentos do próprio Messias, do próprio Jesus Cristo. E hoje estudaremos o item de 11 e ele vai até o final, de 11 a 18. Não vim trazer a paz, mas a divisão, dependendo da interpretação e da tradução, não vim trazer a paz, mas a espada. Primeiramente, é preciso entender o que é de fato estranha. Estranha, pelo dicionário, é tudo aquilo que é diferente, aquilo que não é comum. Então, são falas de Jesus que são diferentes, que não é muito comum do jeito que Jesus falava e ensina através dos seus ensinamentos que foi transcrito na Bíblia. Vamos ler, vou tomar permissão aqui para ler, o trecho que traz essa fala que a gente estudará neste estudo de hoje. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar do seu pai o filho, da sua mãe a filha, da sua sogra a nora. E as pessoas terão por inimigos os da sua casa. Vim lançar fogo à terra, e que desejarei, senão que a incendei? Devo ser batizado de um batismo e muito ávido me sinto para que ele aconteça. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, asseguro-vos ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se estiverem 5 pessoas em uma casa, serão divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão contra o filho e o filho contra seu pai. A mãe contra sua filha e a filha contra sua mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. São leituras retiradas do Evangelho de São Mateus e São Lucas. Em Mateus capítulo 10, versículos de 34 a 36 e em Lucas capítulo 12, de 49 a 53. Quando ouvimos essa frase dita por Jesus, não vim trazer a paz, mas a espada, ou ainda essa frase, vim lançar fogo à terra e tenho pressa que aconteça, que se acenda, muitos de nós, à primeira vista, podemos ficar um pouco perplexos. Como que a gente pode entender essas palavras vindas daquele que foi e é o maior exemplo de amor e paz e caridade que passou sobre essa terra? Estarão aí essas palavras escritas na Bíblia em contradição com os ensinamentos maiores do Cristo, que é o amor ao próximo? Será que essa frase, essas palavras de Jesus colocariam à prova todo o ensinamento do Cristo? 99% de amor, paz, união e caridade, e esse 1% dessa estranha moral colocaria tudo a perder? Vamos refletir essa noite juntos sobre esse assunto. O Mestre Jesus não faz referência ali naquele momento à violência física, nem à discórdia ou à guerra pela guerra, ou sofrimento simplesmente por sofrimento. Sua missão era e ainda é profunda, pacificadora e regeneradora. Quando ele diz que não veio trazer a paz, mas a espada, faz uma referência à nossa luta interior, moral e às transformações que a sua doutrina vai nos exigir.
A espada, nesse contexto, representa, de certa forma, um instrumento que corta, que separa, divide, que liberta. A ruptura dos velhos hábitos, vícios, preconceitos, dos interesses materiais que não mais se sustentam sobre a luz da verdade que o Cristo trouxe. Esse é o detalhe dessa divisão. A divisão que no primeiro momento parece desordem, parece problema, parece briga, parece desentendimento, mas ao longo prazo leva ao progresso. A divisão que Jesus vai se refletir ali naquele momento e que ocorre é que quando na verdade entra em choque o erro, o problema, a vicissitude, o ego. Quando a luz encontra as sombras. Nós estávamos e estamos até hoje envolvidos nas sombras do nosso próprio ego. E quando a luz chega, a luz ofusca a visão. Porque vem um raio, um clarão, uma luz tremenda e naquele momento cega os olhos. Assim como aconteceu com Saulo antes de virar Paulo, a luz nos deixa cegos. E a única coisa que a gente pode pensar é: Senhor, o que quereis que eu faça? E muitas vezes, quando isso acontece, até mesmo dentro da própria casa, no seio da nossa família, entre aqueles que a gente ama, sejam nossos pais, nossas esposas e esposos, nossos filhos, mas que estão em estágios de evolução espiritual diferente do nosso e vibram talvez uma energia particular, mais coletiva daquele momento de família, e ainda assim as energias se chocam. Quantas das vezes a gente não briga dentro de casa por pensar que eu estou com a razão e o outro pensa que ele está com a razão, e por aquela frase que dois bicudos não se beijam? Quem de nós que nunca passou, conhece alguém que quando começa a estudar e a querer evoluir, a estudar os ensinos do Cristo, como por exemplo a doutrina espírita, que vai enfrentar resistência, vai enfrentar desentendimento, vai enfrentar até mesmo afastamento, mesmo dentro do seio familiar, mesmo dentro daquelas pessoas que mais nos amam. Não é que o amor está acabando ou que o amor está deixando de existir. É que o caminho, as escolhas que a gente faz, as compreensões espirituais vão se diferenciando. O entendimento do mundo vai se diferenciando. Quando Jesus diz: vim lançar fogo à terra, não é aquele fogo que destrói, é aquele fogo que acaba com as coisas e põe fim. Mas é aquele fogo de purificação, o fogo de renascimento. Aquela ideia da figura mitológica da fênix, que o seu corpo se toma de chamas e ela renasce das cinzas. Porque assim como o fogo vai queimar ali aquela ave, ou mesmo queimar a palha ou o mato nos campos, para preparar o solo para uma semeadura nova, para um novo plantio, para uma nova safra, o fogo do ensinamento do Cristo, ele queima as ilusões, ele queima as falsas crenças, ele queima o orgulho, ele queima o egoísmo. O fogo que emana do Cristo queima a nossa vaidade, queima o nosso ego. E para que dessas cinzas desse momento possam surgir uma nova humanidade, possa surgir um novo eu, um novo ser, um ser mais humilde, um ser menos aflito. Em momento nenhum, Jesus esconde que nós teremos pedras, que nós teremos sofrimentos e obstáculos no caminho. Afinal, a doutrina espírita nos conta, e veio tanto tempo depois, mas remete ao Cristo e revive o Cristo em nossas vidas, que os seres humanos foram criados com o livre-arbítrio para escolher como nós queremos crescer e evoluir, mas que era preciso respeitar que tudo que a gente plantasse nós iríamos colher, e os obstáculos, o sofrimento que nos cerca nessa vida são, de certa forma e com certeza, obstáculos que nós mesmos plantamos, seja nessa vida ou em vidas anteriores e pretéritas. Então, esses obstáculos que vamos enfrentar são mais fáceis de transpor à luz do Cristo, porque o Cristo nos apresenta um caminho, uma forma de viver. Toda ideia, quando nova, ela rompe, quebra os paradigmas, os padrões, os preconceitos. Ela provoca alguma coisa, uma reação que seja. Se a ideia for mais fraca, se ela não tiver fundamento, ela por si só acaba, ela por si só morre.
Mas se a ideia tem o fundo da verdade, a verdade universal, que é a existência do Criador, a existência de Deus, ela vai enfrentar resistência, ela vai mexer com os interesses, ela vai mexer com crenças que estão travadas no fundo do nosso coração, em estruturas que estão tão enraizadas no fundo do nosso ser, que ela vai ser estranha. O Cristo foi perseguido, crucificado por nós mesmos, provavelmente a época que estávamos aqui e insistíamos no erro e por isso que estamos até hoje aqui. E ele não pregava o mal, ele não pregava a vingança, a vaidade, o ego, justamente porque ele tinha uma mensagem de amor, de justiça, de igualdade. Ele ameaçava o poder, o orgulho, os privilégios de muitos soberanos. Tem aquela música do Padre Zezinho, que fala, né, do jovem Galileu, desse nazareno que mexeu nos costumes e nos padrões, mexeu na posição de alguns privilegiados. E por isso Jesus foi perseguido, condenado, crucificado e morto por esses poderosos que tinham medo de que a humildade de Jesus, o amor que o Cristo pregava, pudesse corromper, a certo modo, a população a não mais acreditar nos dogmas e costumes tradicionais. E para eles estava tudo certo, era a moral daquela época. A moral, ela é particular e coletiva. Nós temos no fundo do nosso indivíduo, sabemos o que é certo e o que é errado. Muitas das vezes nós acalamos o anjinho que está aqui e escutamos só, né, o irmãozinho ruim que tá dentro de nós mesmos, né, faz parte da nossa individualidade, que fica tendendo para o caminho ruim. Mas, mesmo em momentos de sofrimento e amargura, Deus nos ama e está aqui para nós. O Espiritismo, por se colocar na posição de o Consolador prometido, aquele que vem dar sentido para a dor, porque o consolar não é tirar a dor, ele também acende esse fogo do Cristo, que vem ligado à verdade universal da existência de Deus e inegável da imutabilidade das vidas e existências e pluralidade dessas existências, da reencarnação, de vida após vida, indo no caminho da renovação moral. E é por isso que o cristianismo e a doutrina espírita e as religiões sofrem tantas dificuldades. Porque o orgulho, o materialismo, o fanatismo e, sobretudo, o egoísmo, desses ismos todos, o egoísmo o pior, ele quer falar mais alto, ele quer mostrar que nós somos soberanos. E assim como Cristo que tocou na ferida dos soberanos, muitos tocam a nossa. E nós, em vez de entender e acalmar o nosso ego e ser mais humildes para aceitar o outro, nós culminamos em acreditar que a nossa razão é que deve prevalecer. E aí nasce a discórdia, aí nasce a divisão. Diferente da espada ou do fogo físico, que poderia ser entendido aí nessa fala do Cristo, aqui o Cristo quer trazer são as lutas, a luta moral que está dentro de nós e no nosso derredor na sociedade, seja a luta intelectual, emocional ou até mesmo os debates de ideias, resistências e crises que possam vir nos alcançar enquanto indivíduo ou enquanto sociedade. E muitas das vezes, esses embates de ideias, quando um não cede, é até pior do que o conflito físico. Porque o conflito físico, da força pela força, o mais forte vai vencer e o mais fraco vai ser derrotado. Agora, quando o embate é ideológico, aí não tem como, de certa forma, ver quem tem mais ou menos sabedoria, quem tem mais ou menos entendimento. É aquela ideia daquela frase do filósofo lá antigo, que ninguém sabe quem escreveu de fato, alguns colocam para Gandhi, outros para outros filósofos e outros profetas e por aí vai, que não se deve discutir com idiotas. E aí até tem uma charge, né, que a pessoa começa a discutir como não, a gente tem que colocar nosso ponto de vista, sei mais o quê, e a pessoa só fica em silêncio, porque ali ela estava de frente a alguém que não deveria e não merecia a discussão. Todo momento de crise precede uma transformação.
toda divisão no final se culmina em uma transformação. Tem vezes que a gente divide para multiplicar. E quando a divisão acontece por espontânea vontade, pela felicidade de criar mais luz, aí é muito bela. Agora, quando a divisão acontece pelo embate de ideias, aí temos um problema. E da mesma forma que às vezes o remédio, a injeção, ela vai provocar ali uma dor, um desconforto no organismo antes de vir a trazer a proteção para doenças mais severas, assim também acontece com a verdade. A verdade traz desconforto, ela nos faz encarar as nossas próprias imperfeições que estão guardadinhas aqui dentro, que estão escondidas de todo mundo, que só nós mesmos conhecemos. Quando nos é convidado a trabalhar, nós, os trabalhadores da última hora, perdão, aqui no mundo já procurando a regeneração, vou até tomar um gole de água porque chegou a doer internamente pensar nesse conceito. Aí, é que de fato nós entendemos que estamos no momento de transformação, a Terra quer entrar num passo de regeneração, mas nós, ainda agarrados em nosso ego, ainda preferimos manter-nos nos erros, ainda escolhemos o caminho do mal. E aí que vem a divisão, e a divisão vai chegar dizendo assim, ó, a nossa própria consciência, Jefferson, você não fez o necessário para merecer a regeneração. Agora será necessário dar lugar àqueles que querem evoluir, pois essa terra será um lugar melhor, e você terá que continuar aprendendo em outro lugar. É como se pudéssemos entender a Terra como uma grande escola, em que todos nós estamos matriculados no colégio, mas cada um numa série, cada um em uma etapa, e por simplesmente um estar numa etapa superior à do outro, não nos faz diferentes e pelo contrário, estamos todos na mesma escola e somos todos filhos do mesmo pai, somos irmãos. Somos iguais, criados iguais. O que nos torna diferentes, a nossa individualidade, respeita os nossos atos, as nossas atitudes. São as nossas atitudes que nos tornam diferente dos demais. A separação que o Cristo sugere não é, de certa forma, o pai com o filho. Na escrita está assim, mas vale lembrar que Jesus falava para um povo 2000 anos atrás, muito menos esclarecido que atualmente, e ele já previa problemas que temos até hoje. Hoje temos guerras em nome de Deus, por considerar que um povo merece uma terra prometida mais do que o outro. E quando a gente esquece que o planeta Terra inteiro é essa terra prometida e que existe no universo imensidão de lugares que Deus preparou para os seus filhos, para que eles pudessem trilhar a escadinha da evolução. O que Jesus vem trazer é a separação do homem velho para o homem novo. A promessa da paz, da esperança. A divisão acontece, mas depois acontece também a transformação. Depois da luta vem a paz. A paz que Jesus nos promete não é ilusória nem passageira. Muito menos ela vem do comodismo de estar parado. Existe um trecho da Bíblia que fala que Deus expurgará os mornos. Então aqueles que estão parados, eles estão desperdiçando a luz divina que habita dentro de nós. E a paz que a gente vai conquistar, depois de superar todos os desafios morais, através da nossa reforma íntima, os desafios do sofrimento, dos obstáculos que estão na nossa vida, porque nós mesmos os colocamos no nosso planejamento reencarnatório, para encarar os erros do passado, diminuir as pedrinhas de pecado que trazemos na mochila, de erro que carregamos nas costas, ao passo que as alças já apertam tanto as nossas costas, que se a gente não descarregar um pouco, nós vamos ter problemas. É a vivência da caridade, do amor ao próximo, do perdão. É isso que Jesus nos traz. É isso que Jesus nos ensina nesse trecho tão controverso que, se lido ao pé da letra, nós ao passo de acreditar que nem é o mesmo do Cristo. E os Espíritos e Kardec vêm deixar aqui nessa instrução que foi sim Jesus que disse, mas não ao pé da letra, tem um sentido figurado, já prevendo que nós travaríamos guerras contra os nossos irmãos, contra os nossos pais e filhos.
Aqui estamos falando da família universal e não da família material. Tantas guerras tem individuais em família, de o pai que quer uma coisa, a mãe quer outra, o filho quer outra, e assim eles se debatem. Nas nossas famílias, nas famílias de tantas as pessoas, isso não é novidade e nem é segredo. Todo mundo tem problema, todo mundo sofre, porque aqui na Terra estamos expiando os nossos erros. Somos seres imperfeitos, mas não podemos tomar isso como muleta para nos levar. Nós precisamos entender que por sermos imperfeitos, precisamos, acima de tudo, orar e vigiar. Não nos entregar ao sentimento de que, errar é humano e por isso eu posso errar. A caridade mais meritória de todas as virtudes, assim como entendia Jesus, é explicada no Livro dos Espíritos como benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com os outros, pois entender que eles sofrem porque eu também sofro. E se eu sofro e o outro sofre, que eu consiga encontrar no outro a cura para a minha dor, porque sozinho eu não vou conseguir. Jesus, Deus está ao nosso lado nos amparando, mas são as nossas pernas que nos levam para frente. E quando eu calo a minha dor e projeto no outro o sentimento de paz, amor, vibração, de união do Cristo, naquele momento eu estou sendo muito mais curado, estou fazendo muito mais por mim do que pelo outro. É indulgência para com as imperfeições alheias. Entender que nós somos seres em evolução. Perdão das ofensas, pois saber que todos os dias na oração dominical, na oração universal que Jesus nos ensinou, nós pedimos para Deus nos perdoar como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E Deus está fazendo a parte dele, ele nos perdoa imensamente por tantos tropeços que a gente dá. Se Deus fosse nos cobrar no mesmo peso, na mesma medida, tudo que nós já fizemos pelo outro, provavelmente os nossos ombros não conseguiriam carregar tantos problemas. E aí nós não nos entendemos na nossa condição de humano de fazer a nossa parte, de perdoar aqueles que nos ofendem. E acima de tudo, pedir perdão para aqueles que eu ofendo. Se eu não estou preparado ainda para fazer isso fisicamente, que eu comece a fazer isso mentalmente, que eu comece a perdoar aqueles que me trazem problemas e que eu comece a vibrar positivamente por todos, sejam os que me cometem erros ou seja aqueles erros para quem eu cometi. Que a gente possa compreender que essa mensagem do Cristo, embora muitas vezes deturpada e mal interpretada, pareça tão dura, tão severa, que a gente nem acredita que é do Cristo, mas que ela tem um amor tão profundo, tão regenerador, ao passo do Pai, que é severo com o Filho, e não permite que ele faça algumas coisas, e naquele primeiro momento o filho não entende. Ele acha que o pai é quadrado, está vivendo uma época atrasada e que não entende o que ele está passando. Mas assim como a injeção, que é o recurso terapêutico que dói para curar ou para nos prevenir de doenças, assim também é o pai que às vezes proíbe o filho de fazer algo ou é mais severo na correção, pois ele está ensinando no modo que ele pode, no modo que ele conseguiu, no modo que ele sabe. E muitas das vezes são lições extremamente valiosas. Jefferson, você não viveu minha realidade. Você não teve o pai que eu tive, meu pai nos batia, chegava bêbado em casa e sofria, minha mãe, eu e meus irmãos. Cada realidade que vivemos é nossa, é própria nossa, é nossa individual. Nós não experienciamos erros de ninguém. Nós não pagamos pecados de ninguém. Todos são nossos. Se a tua experiência dentro de casa não foi boa, use-a para trazer uma experiência melhor para o mundo e assim a gente quebra esse ciclo vicioso do ódio. E assim a gente continua uma fase melhor, a gente cria um mundo melhor. Que a gente não se assuste com a dificuldade que vai aparecer no caminho. Sobretudo quando decidirmos seguir o caminho do bem, porque é aí que a dificuldade chega. Sempre, no dia que se você for ter que fazer uma palestra no centro, o dia vai ser péssimo. Porque os espíritos das trevas, a quem a gente afiniza com tanta facilidade, aqueles que não querem que a gente prospere, eles vão fazer de tudo para nos derrubar.
O dia que você for ter que levantar aí para fazer a sopa, vai ser o dia que as verduras vão estar atrasadas, não chegou, a carne vai estar dura e não cozinha rápido, o tempero não pega e as pessoas demoram a chegar para tomar. É um dia difícil, porque aquela energia de vibração ainda preguiçosa, que a gente chama de energia das trevas, porque ela não é das trevas. O mal não prevalece sobre o bem. Não existe essa de uma energia do mal que está nos tentando. Existem os seres ainda preguiçosos, que não querem trilhar o caminho do bem, e muitas das vezes nós nos afinizamos com ele com facilidade, porque nós também somos preguiçosos. Porque carregar a nossa cruz é muito difícil. É mais fácil julgar o outro que está carregando a dele. Que a gente possa colocar dentro da gente essa mensagem que é simbólica, mas ao mesmo tempo tão verdadeira, de que é preciso dividir, cortar os laços com o homem velho, com as coisas que nos prendem aos erros, ao egoísmo, à vaidade, à vingança. É preciso despertar dentro de nós o amor, ainda que ninguém à nossa volta esteja amando. É preciso construir, e juntos vai ser até mais fácil construir um mundo melhor. É muito difícil que eu mude o mundo todo, mas é fácil começar por mim, pela minha vida, e incentivar aqueles que estão à minha volta e deixar para que eles evoluam no tempo deles, para que eles aceitem no tempo deles. Ser o mais fraterno e mais feliz que eu possa conseguir. A mensagem do Cristo, nesse capítulo todo que a gente leu, porque aqui já é o finalzinho desse capítulo que traz tanta estranheza para todos, já é o finalzinho dele, os últimos pedacinhos que vem falar aí dessa divisão, que a gente possa aproveitar esse capítulo de estranha moral e entender que quando Jesus traz que não devemos odiar o nosso pai, aliás, que quem não odiar o seu pai e sua mãe, quem não abandonar o próprio pai, a mãe e os filhos, não poderá segui-lo, ou deixar os mortos ocupar de enterrar os seus mortos, ou mesmo não vir trazer a paz, mas a divisão. Se eu não pegar tudo que eu estou aprendendo com esse capítulo, talvez eu esteja deixando de lado uma chance imensa de evolução. Porque aqui os Espíritos nos escancaram o que Jesus quis dizer. Se os irmãos da época, ou talvez nós mesmos, escutamos da boca do Cristo e não quisemos entender, e pelo contrário, fomos travar guerras em nome de Deus, e incentivamos guerras em nome de Deus, sobretudo no momento que a gente vive um momento delicado, onde países se atacam e se degladiam por tentar entender quem é mais forte, quando muito pelo contrário deveríamos cooperar internacionalmente para ter um mundo mais justo e perfeito, com menos desigualdade. A bipolaridade está tão em evidência nas casas, na política, na vida, na sociedade, aonde você tem que escolher um lado, não existe um meio termo. E Jesus vem mostrar que, mesmo estando tudo dividido, é possível seguir um caminho, o caminho da verdade, o caminho do bem, o caminho do amor. E você não precisa compactuar com as ideias ou, sobretudo, seguir o ideal da divisão. Sempre existe uma terceira via para tudo, para tudo, para tudo. Seja para a política, seja para a vida em sociedade, seja para o que for. Estamos chegando em 2026, esse ano que está sendo um ano infelizmente catastrófico de guerras e sofrimento, que isso possa passar logo, que Deus possa colocar as suas luzes, mais do que ele já tem tentado, eu tenho certeza, mas que as cabeças desses governantes sejam abertas para entender que nós devemos nos amar e não nos degladiar. Que é preciso combater sim a violência, que é preciso combater a tirania e que, se for preciso para isso acontecer, usar a força, claro. Mas respeitando os inocentes, respeitando as vidas das crianças, dos homens e mulheres de bem que lutam para ter um mundo melhor. A guerra, a divisão é necessária, está escrito na Bíblia. Mas ai daquele de quem, por quem a guerra vier, o sofrimento vier. Foi Jesus que nos disse isso.
E em 2026, que chegaremos a um ano político aqui no Brasil, que saibamos interpretar as coisas boas, as boas propostas que os governantes nos trazem, e não quem é de um lado e quem é do outro. Essa conversa de quem é de um lado e quem é do outro é o coronelismo de antigamente que os políticos usam, infelizmente, para dividir a população e poder mais facilmente tomar conta de todos. O dia que todos nós entendermos que não é preciso ter alguém de estimação comigo, que é preciso defender os ideais da verdade, da humildade, da paz e do amor, muito provavelmente nós estaremos tão perto, mas tão perto da evolução, que a gente vai estar mais adiante e mais feliz. Então, nesse caminho de guerras ideológicas, geopolíticas, religiosas e, sobretudo, da vida política, porque a política não é partido, política é a vida social, é cuidar da sociedade, é isso que significa a palavra política, que vem de polis, cidade, e estudo da cidade do convívio social, que nós possamos nessa atividade política, então, buscar amar mais, julgar menos, respeitar mais, criticar menos e fazer a nossa parte. Se nós queremos um país mais justo, se nós queremos um mundo mais perfeito, que passemos a amar o nosso irmão e não criticá-lo, porque talvez ele se encontre num estado de ignorância moral ou de erraticidade. Talvez esse pequeno que infelizmente insiste num caminho que nós consideramos errados pela nossa moral, assim como talvez lá atrás os governantes se julgaram moralmente superiores para crucificar o Cristo, nós abracemos e expliquemos. Vamos estudar um pouquinho mais, vamos ser melhores, vamos procurar construir juntos um mundo mais justo, mais fraterno e mais feliz. O meu muito obrigado a cada um de vocês que está aqui nos assistindo, me assistindo e me permitindo entrar no íntimo de vocês, para que a gente possa estudar juntos, em conjunto, e que possamos todos praticar a fraternidade sem nenhuma fronteira. Por isso que eu quis trazer essa camisa hoje para essa palestra. Que possamos praticar a fraternidade sem distinção. Assim como Jesus nos disse, sem divisão. Que Jesus abençoe a todos nós. Nos dê uma noite tranquila, um resto de semana maravilhoso, um resto de ano incrível. Que Jesus possa estar presente todos os dias em nosso coração, em nossa vida, em nossa família. Um beijo para todos vocês e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com cada um. É sempre um prazer e uma alegria, uma honra para mim. Até o próximo encontro, se Deus nos permitir.